Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje vamos mergulhar nos excertos de uma aula bem interessante sobre estatística descritiva. É do professor Tiago Olivoto, lá da UFSC, da disciplina de bioestatística. O foco é em experimentação agrícola. E a nossa missão aqui, é destrinchar os conceitos-chave para a gente entender como descrever, como resumir dados, algo super útil, né? Especialmente nas ciências agrárias. Exatamente. E olha, a estatística descritiva é a base mesmo. Antes de qualquer coisa, de tentar prever, fazer inferência, a gente precisa primeiro organizar os dados, resumir, apresentar de um jeito claro. É o ponto de partida, sabe? Faz parte de um dos três grandes ramos da estatística. A própria análise descritiva, tem a probabilidade, para lidar com a incerteza, e a inferência estatística, que é quando a gente generaliza de uma parte para o todo. Falando nisso, parte e todo. Vamos começar por aí. População versus amostra. População seria, sei lá, todas as plantas de milho num campo inteiro. Isso, perfeito. A população é o conjunto completo. E a amostra um pedacinho disso. Tipo, pegamos umas 30 plantas para medir. Mas por que trabalhar só com amostra? Não era melhor medir tudo logo? Ah, pois é. É que na prática, medir a população inteira, nossa, muitas vezes é impossível ou no mínimo muito impraticável. Imagina o trabalho, o custo para medir cada planta num campo gigante. Então, com uma amostra, se ela for bem escolhida, a gente consegue ter uma boa ideia e estimar as características da população toda. O crucial mesmo é a qualidade dessa amostra. Ela tem que ser representativa, né? Senão as conclusões não valem. Entendi. Faz sentido. Ok, então temos os dados da amostra. Como a gente começa a resumir isso? Acho que a medida mais famosa é a média, certo? Como naquele exemplo da aula. Mediram 5 plantas, somaram as alturas, deu 1.306 centímetros, dividiu por 5, pronto, média de 261,2 centímetros. Parece simples. É simples e muito útil. A média, que a gente chama de x-barra para a amostra ou mi para a população, ela meio que indica o centro de gravidade dos dados. Mas, atenção, tem um porém. Ela é muito sensível a valores extremos, os tais outliers. Um valor muito alto ou muito baixo pode puxar a média para longe do que é típico. Ah, então o valor esquisito pode bagunçar a média toda? Exatamente. Por isso que a gente também usa muito a mediana. A mediana é o valor que fica bem no meio dos dados depois que você ordena eles. A grande vantagem, ela não sofre tanto com esses valores extremos. Se você tem dados que podem ter esses pontos fora da curva, a mediana muitas vezes te dá uma imagem mais fiel do centro do que a média. Entendi. Pensa naqueles gráficos, os box plots. No exemplo C1 e C2 da aula, a média é igualzinha, 3.0 nos dois casos. Mas quando você olha o desenho, a caixa do C2 é bem mais larga. Os bigodes vão mais longe. Ah, mostrando que os dados estão mais espalhados, mesmo com a mesma média. Isso. Visualmente, você vê a diferença na distribuição. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Se a média sozinha pode enganar por causa dessa dispersão, como é que a gente mede o quão espalhados os dados estão? Ótima pergunta. Aí entram as medidas de dispersão. A mais básica é a amplitude. É só pegar o valor máximo e diminuir o mínimo. No exemplo das alturas, era 280 menos 245, dava 35 centímetros. Simples. Simples, mas talvez não diga muito sobre o miolo dos dados, né? Exato. Para entender a dispersão típica em volta da média, a medida mais importante é o desvio padrão. O S para amostra ou sigma para população. Ele vem da variância, que é o S ao quadrado ou sigma ao quadrado. A variância mede, basicamente, a distância quadrada média de cada ponto até a média. Aí a gente tira a raiz quadrada disso para ter o desvio padrão. E por que tirar a raiz quadrada? Para uma coisa bem prática, o desvio padrão volta para a mesma unidade dos dados originais. Se a altura estava em centímetros, o desvio padrão também vai ser em centímetros. No exemplo lá, deu 14,166 centímetros. Fica mais fácil de interpretar. Realmente, ter a mesma unidade ajuda. Mas e o tal do coeficiente de variação, o CV? O que ele traz de novo que o desvio padrão já não mostra? Boa. O CV, que é o desvio padrão dividido pela média, vezes 100. O fascinante nele é que ele dá uma medida relativa de dispersão. Ele é uma porcentagem, não tem unidade. Relativa? Como assim? Quer dizer que ele permite comparar a variabilidade de coisas diferentes.
mesmo que tenham unidades diferentes ou médias muito distintas. O CV da altura das plantas foi 5,42%. Se você medisse em metros em vez de centímetros, o CV seria o mesmo. A gente vê isso bem nos box plots A, B e C da aula. Todos têm a mesmíssima média, 9.187. Mas olha as caixas. Umas bem estreitinhas, outras super largas. Visualmente, você vê que a variabilidade relativa, o CV implícito ali, é muito diferente entre eles. Caramba, isso é poderoso mesmo. Permite comparar, sei lá, a variabilidade do peso de grãos com a variabilidade da altura das plantas? Exatamente, coisas que têm escalas totalmente diferentes. E como a gente vê isso aplicado na pesquisa agrícola que o professor mencionou? Olha, é fundamental. Naquelas tabelas de resultados de experimentos, tipo os estudos com feijão citados, é padrão reportar a média mais ou menos o desvio padrão para cada tratamento. Ajuda a ver a variação dentro de cada grupo. E o CV geral do ensaio. Ele indica a precisão experimental. Um CV baixo é bom, mostra que houve pouco erro aleatório. E na tal fenotipagem de alto rendimento, aquilo com imagens. Ah, sim, aí é super aplicado. Com softwares como o Playman Shine, que analisam imagens de plantas ou parcelas, a gente calcula direto essas estatísticas descritivas para características tiradas das imagens, tipo o diâmetro médio das plantas numa foto ou como se distribuem os comprimentos dos grãos num histograma. O CV também ajuda muito a identificar variabilidade dentro da parcela, sabe? Como assim? Imagina, uma parcela com CV de 41,9% para a altura das plantas e outra com 10,52%. Opa! Essa primeira pode ter problemas, talvez falhas de plantio, competição com plantas daninhas, ou alguma coisa afetando o crescimento de forma desigual. A estatística descriptiva ajuda a diagnosticar isso. Uau! Então, resumindo a ópera, medidas de posição, tipo média e mediana, dizem onde os dados se concentram, o centro. Isso. E as medidas de dispersão, como o desvio padrão e o CV, mostram o quão espalhados eles estão, a variabilidade. Exato. E combinar as duas coisas dá uma imagem muito mais rica e completa dos dados, e a aplicação vai desde a pesquisa básica até essas tecnologias mais avançadas na agricultura. Precisamente. E sabe, fica uma reflexão interessante para a gente pensar. Com essa automação toda na coleta e análise de dados, como na fenotipagem, né? A nossa escolha de qual estatística descritiva usar. Tipo, escolher usar a média ou a mediana para resumir os dados de uma parcela inteira. Isso. Como essa escolha pode acabar influenciando as conclusões, principalmente porque os dados do mundo real, né, eles vêm com ruído, com outliers. Às vezes a distribuição não é aquela coisa bonitinha, simétrica. Qual medida realmente descreve melhor aquilo que a gente quer entender? É algo bem importante para a gente ter em mente na hora de interpretar qualquer resultado.